Pronto! É exatamente assim que funciona a minha relação com a minha mulher. É pronto um para o outro. Apoiarmos de forma incondicional, aconteça o que acontecer. Eu já sei que não existe o perfeito, mas pelo aquilo que eu vejo, saiu o meu Euromilhões. Espera lá, eu criei a relação de sonho. Imagina só tu teres 100% de confiança na pessoa que está ao teu lado e teres 100% de apoio para fazeres exatamente aquilo que tu gostas. Pois é. Não me digas é que chamas a isso um relacionamento? Não me digas que chegas a casa, queres partilhar o teu dia a dia com o teu parceiro, com a tua parceira e nem sequer está para te ouvir? Começa logo, epá, lá vens tu com as tretas de conversas de trabalho, começa logo a soprar e a fazer aquela cara de frete. É exatamente esses um dos sinais que rebentam com o teu relacionamento, tal e qual como outros. Por isso é que é importante tu ficares alerta. Por isso é que tu vais saber que não é em tempo de guerra que se limpam armas. Conheces esta expressão? Já ouviste? Então eu vou-te falar dela. Para quê? Porque tu tens que aplicar as estratégias simples, mas que são possíveis para viveres um relacionamento com confiança e, acima de tudo, com apoio incondicional. Eu pergunto-te, chamas a isso que tu tens hoje em dia um relacionamento? Olá! O meu nome é Helder Pineda e eu ajudo-te a assumires o comando da tua própria vida. Fica até ao final porque eu tenho aqui um desafio para tu aplicares já na tua relação para de uma vez por todas teres apoio incondicional naquilo que é a tua relação. Para de uma vez por todas viveres num relacionamento. Não ser um frete teres que ir para casa. Não ser um frete tu viveres numa relação. Uma relação é para ser vivida em unidade de comando. Que é exatamente isso que eu também te vou falar. Mas antes disso, o que é que eu quero que tu percebas? Que é importante tu estares alinhado com aquilo que são os pilares. Pilar do eu, primeiro estás tu. Depois é que vem o pilar dos meus. Aqui é que entra a tua relação. Aqui é que entra aqueles que importam para ti. Aqui é que entra o pilar da família. E só depois vêm os outros. Atenção, não invertas a ordem. No longo prazo, não faz sentido nenhum. Aliás, se isto é uma munição, imagina o que é eu inverter a ordem desta munição. É exatamente assim. Então, há um detalhe importante que eu quero partilhar contigo. Eu lidei com vários pilotos e pilotos de aviões de combate e não é possível eles entrarem no cockpit 100% focados na missão e naquilo que é aquilo que eles têm para cumprir, a pensar que teve problemas com a relação ou saiu de casa com problemas com a mulher ou com o marido e estarem 100% focados na missão. Então por isso é que eu te vou repetir para não teres dúvidas. Eu, primeiro estás tu, os meus e os outros. Não invertas a ordem, no longo prazo não faz sentido nenhum. Agora que já percebeste como é que funciona o enquadramento destes três principais pilares, eu quero lembrar-te de uma coisa. E podes anotar bem esta frase, porque esta frase acompanha-me durante a minha vida toda e tem-me trazido resultados incríveis. Hoje vamos estar altamente focados no pilar dos meus. E no pilar dos meus, o que é que tu tens lá? O teu parceiro, a tua família, aqueles que realmente importam para ti. É a pólvora. As pessoas... Vou dizer outra vez. As pessoas são como a pólvora. Nós só as conhecemos. Só que sabemos o seu verdadeiro cheiro. A sua verdadeira essência quando elas rebentam. Isto é, tu só vais saber exatamente quem é que está ao teu lado. Só vais saber exatamente com quem é que tu contas para a vida no momento em que tu tens um problema. É nesse momento que tu cais que tu sabes quem é que está lá para te dar a mão. É nesse momento que rebenta que tu sabes a verdadeira essência de quem está ao teu lado. E por falar em rebentar, quais são os sinais que demonstram que o teu relacionamento está prestes a rebentar? É exatamente esses sinais que eu quero partilhar contigo. Porquê? Porque se tu não estiveres atento, quando des por ti, vais ficar surpreendido. Ai, a minha relação não está bem. Não, já não estava bem há muito. Tu andas é distraído, tu andas é distraída. Então, antes que isto rebente, é importante tu saberes quais são os sinais. Porquê? Porque estamos a falar da base, da confiança, do respeito, da autoestima e, consequentemente, da saúde mental de quem? Ambos. Porquê? Porque estão em unidade, ou deviam estar e não sabem disso. Então, sabes, por exemplo, que estás num relacionamento e nem sequer tens vontade de falar. Às vezes até dizes, pá, sai daqui, não me chateis, não quero falar. Um sinal. Regista. Isto já aconteceu, isto está a acontecer, alerta. A intimidade começa a desaparecer e na hora que tu devias estar na intimidade, em vez de estarem ali os dois na cama, o que é que está a acontecer? Estão na mesma na cama ou no sofá. Mas a fazer o quê? A analisar as redes e a individualidade. E não há aqui outra vez a unidade. E como não fazes perguntas, e este é um dos outros sinais, muitas das vezes tu não tens aquelas respostas concretas.
Então o que é que vai acontecer? Começas a fazer filmes na tua cabeça e acabas por criar um clima de alerta permanente. É quase como se estivesse a desconfiar de tudo e de todos e andas sempre ali num estado de alerta. Outro sinal. Já aconteceu? Está a acontecer? Alerta! Outro muito importante. Muitas das vezes tu sabes que tens informações importantes ou andas a omitir ou até tens vontade de controlar. Seja as amizades, as saídas, as redes sociais, o telemóvel. Alerta! Algo não está bem, isso é um sinal. Sobre dinheiro, omitir, não ser claro. Cada um tem histórias de vida diferente, literacia financeira diferente. Não omitas isto. Isto é um outro alerta. Se há outra pessoa que está contigo que está a omitir, alerta também. Outro. Num dia, por exemplo, chegas a casa mais estressado e começas a ignorar a base, o respeito, adotas aquele modo de refilar, está sempre tudo mal, no início era tudo espetacular, depois é só refila com isto, depois de refila com aquilo, o que é que tu estás a fazer? Diariamente, que quando fazes isto dás uma facada na relação, dás uma facada, e depois, na determinada altura, lembras-te, não sei porque é que aconteceu isto. Pois, porquê? Porque andaste a treinar exatamente por aí, andaste a entrar no desrespeito, nas críticas constantes, que muitas das vezes até pode ser o facto de estares perante amigos ou famílias ou alguém de confiança e começas com comentários depreciativos, a desvalorizar a opinião, críticas constantes, e tal em tom de brincadeira. Costumas dizer isto? Muito cuidado, isto magoa, isto fere, isto espetas a faca. Então quando estás por ti, muitas das vezes também estás a levar conversas de casa para o trabalho, a partilhar coisas da tua relação com família ou com amigos. Cuidado. O teu relacionamento está em perigo. Alerta. Vai rebentar. Mas isto é simples. Vai rebentar. Estás a ignorar a base. Estás a ignorar o simples. Então o teu relacionamento tem que ser uma unidade de comando com apoio incondicional. Isto é que tem que ser o teu relacionamento. É assim que funciona. Olha, vou-te dar um exemplo muito simples, que para mim foi o exemplo mais simples que eu encontrei. Um relacionamento tem que ser saudável, certo? Tem que ter vitaminas, tem que estar nutrido, tem que estar bem. Para quê? Para ambos desfrutarem. Tens de ter uma pessoa ao teu lado que te apoie e tu apoies de forma incondicional. Para quê? Para que ambos desfrutem de forma saudável. Concordas comigo? Sim ou não? Então analisa comigo este exemplo prático. Estás a ver esta laranja? Por exemplo, esta laranja és tu. E esta laranja é a pessoa que está ao teu lado. Agora diz-me uma coisa. Elas são exatamente iguais? Não. São parecidas, identificam-se, mas não são iguais. E se tu cortares esta laranja ao meio e a espremeres e provares, ela tem um sumo, tem o seu sumo, tem a sua essência, tem o seu sabor. E a outra é exatamente igual. Uma mais ácida, outra mais doce. Não são exatamente iguais. Então o que é que acontece? Se eu pegar nestas duas laranjas e as espremer para dentro deste copo, o que é que acontece? Eu vou fazer um sumo de laranja, certo? Então o que é que eu vou ter aqui? Aquilo que eu chamo a unidade. Porquê? Porque tem o sumo desta, tem o sumo desta, e se tu fores ver agora qual é o sumo de cada uma, tu não consegues distinguir. Tu não consegues saber. Por isso é que chamamos a isto a unidade. Isto é, protegem-se um ao outro. E não sabem qual é qual. Não reclamam um do outro, porque quem vai provar esse sumo prova só uma vez. Então, estão em unidade. Em quê? Em tudo. Como assim? Absolutamente tudo. Para o bom e para o mau. Porquê? Porque vão se apoiar mutuamente e no momento certo a vida vai retribuir com oportunidades, com coisas boas a acontecer. E vai ser fácil para os dois. Se falares com a minha mulher, já me aconteceu isto, o que é que aconteceu? Olha, devíamos marcar isto e aquilo. E ela, ok, está bem, dia, hora, vamos tentar. Diz ela, olha, tentar não existe. Ou é para marcar ou não é para marcar. Eu não ando cá com tretas. Diz ela, porra, parece que estou a falar com ela. Exatamente, parece que estou a falar com ela. Porquê? Porque funcionamos em unidade. Falar com um ou falar com o outro é exatamente igual. Porque estamos alinhados com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Não existe tentar, há compromisso. É para fazer acontecer. E isso é a base da relação. Trabalhamos sobre os mesmos princípios, sobre a mesma unidade e com o objetivo de nos apoiarmos e desfrutarmos os dois. Está a fazer sentido para ti? Eu trouxe este exemplo da laranja porque para mim é incrível, até podes não gostar de laranja, mas o que é facto é que tu não podes ignorar esta unidade e isso aplicado na prática é surreal, o desfrute que tu vais ter. E porquê é que eu te digo que não é em tempo de guerra que se limpam armas? Tu sabes que agora que o relacionamento é para viver em unidade, é para estar tranquilo. Sem discussões. Está certo para ti? Então se não é assim contigo,
o que é importante? Trabalharmos para resolver essa questão dessas discussões. Então o que é quer dizer? Quer dizer que se passas a vida a discutir com o teu parceiro ou a tua parceira, tu já reparaste se é a unidade? É a mesma coisa que tu discutiste contigo mesmo? Tu já estiveste virado para o espelho a discutir contigo? Isso faz sentido? Faz sentido tu discutires contigo próprio? Faz sentido tu dizeres mal de ti? Pois é. Mas é nesse momento que tu discutes. É nesse momento que tu apontas a faca. É nesse momento que tu apontas o dedo que estás a dizer mal de ti. É tua unidade. Não é cara a metade. Isso é treta. Não é cara a metade. São as duas laranjas. É és tu por inteiro e a outra pessoa por inteiro. E aí sim forma a unidade. Não é meia-meia. É inteiro mais inteiro. Certo? Porque é quando os dois se multiplicam. Se multiplicares 0,5 vezes 0,5, quanto é que dá? Pois é. Agora multiplica 1 vezes 1. Pois é. É exatamente isso que eu estou a dizer. Então é por inteiro, os dois. E é por inteiro no sentido de, se é uma unidade, não vais estar a dizer mal de ti e a outra pessoa, ou melhor, não vais estar a dizer mal de outra pessoa, porque é exatamente igual a dizer mal de ti. Voltamos outra vez. Porque é que em tempo de guerra não se limpam armas? Escuta. Quando estamos em tempo de paz, está tranquilo. A relação está bem, estamos a desfrutar, ou vamos de viagem, ou estamos a curtir, seja lá o que for. E aqui começam as perguntas. As perguntas podem ser, podes achar básicas e muitas das vezes é pá, mas essa pergunta não faz sentido. Atenção. Olha, por exemplo, isto. Olha, viras-te para a pessoa que tens ao teu lado, para o teu parceiro, ou para a tua parceira e perguntas: olha, quando eu estou assim mais aborrecido e digo: olha, sai daqui, olha, baza daqui, não sei qual é a expressão que tu usas, o que é que tu. Sabes o que é que eu quero que tu faças? Quando eu digo sai daqui, o que eu quero é que tu fiques. Às vezes não quero que saias. Quando às vezes não estamos bem, o que eu digo, sai daqui, mas o que eu quero é que tu fiques e me dê um abraço. E ele ou ela diz, não, o que eu quero é que tu saias mesmo. Não, mas quando eu digo sai daqui, o que eu quero é que tu fiques. Isto parece uma coisa de maluco, certo? Mas se ambos não souberem o que é que querem mesmo efetivamente, o que é que significa as palavras de cada um, porque nós já estamos na era em que cada um tem o seu dicionário, né? Então se não soubermos isto, não nos vamos entender. Então, quando um disser sai daqui, é para sair mesmo. Então pronto, olha, vou dar um espaço, daqui a um bocado já falámos de forma mais racional. E sais. Ou, quando eu digo sai daqui, não quero que fiques para me dar um abraço. É importante comunicares. Não ignores a base. É obrigatório fazer perguntas. Não tenhas medo de achar que é ridículo. Se não perguntares, não sabes. Se estás numa relação, tens de conhecer a pessoa que está ao teu lado. E como é que conheces uma pessoa? Tens de perguntar. Mas eu achei. Não achas nada, tens de perguntar. Tu não nasceste com ela, a pessoa é que nasceu com ela, então tem que se fazer perguntas. E é em tempo de paz que se faz perguntas. Não é na altura do problema a acontecer. Tem medo, escuta, tem medo de viver ao lado de alguém que tu não te dás ao trabalho de conhecer. Porquê? Porque estás na unidade, vocês são um. Então tens que saber como é que aquela pessoa funciona. Como é que tu funcionas. Então, antes de partirmos para o desafio que eu tenho aqui para ti, eu quero te perguntar: queres viver um relacionamento com confiança, com segurança e apoio incondicional? Ou queres viver de peito inchado? Queres ter ego? O que é que tu queres? É que é muito diferente. Se queres reduzir o ego e ter resultados, então continua. Que eu vou-te dar agora o desafio. Agora, se achares que já sabes tudo e que não queres e tu é que sabes, está certo. Continua com o teu ego. A questão é, vais ter mais resultados quando reduzes o ego. Tu não podes olhar para o relacionamento como um confronto, como um inimigo, mas sim como alguém que queres ter ao teu lado. Então de onde é que vem a palavra ego? O que é que significa negociar? Exatamente. Negociar significa gerir os egos. Tu tens o teu ego e eu tenho o meu. Então ambos vamos ver como é que nos posicionamos, medir o teu ego, vou medir o meu, vamos baixar os dois os egos e encontrar um ponto em comum. Isto é que se chama negociar. E numa relação é exatamente a mesma coisa. Então como é que eu faço uma relação, uma negociação bem sucedida? Primeiro, eu vou definir o que é que o meu parceiro ou a minha parceira quer, quais são os seus objetivos, quais são os objetivos e os benefícios para ambos, e depois vamos entrar numa perspectiva. Estás a ver aquela coisa de uma mão lava a outra? Exatamente assim. E qual é o próximo passo? O próximo passo é criar uma alternativa. Tu pensas já numa alternativa que nenhum dos dois pensou. Então vais atender à necessidade de ambos e verificar que ambos ganham. Depois qual é o próximo passo? Aplicares 3 regras que nunca podes falhar. 3 regras que são fundamentais para a tua vida e para o teu relacionamento. Como é que mantens a tua relação sem inimigos por perto? Como é que mantens a tua relação de confiança e segurança e com apoio incondicional? Primeira regra. Dá um elogio em casa. Dá um elogio em casa. Porquê?
Porque o elogio é o isco que o inimigo usa para te atacar. É o isco que as pessoas usam para se aproveitarem umas das outras. Se não des um elogio em casa, fica tranquilo, fica tranquila. Alguém fora vai dar. E no dia que a relação sai a tremer de casa, aquele elogio vai entrar que nem uma luva. Não. Por outro lado, não aceites elogios fora de casa. Ignora os elogios. Esquece o ego. Depois, a seguir, é proibido. Cria mesmo esta regra em casa. É proibido adormecer chateado. Olha, estamos chateados, há aqui questões para resolver, não há permissão para adormecer chateado. E logo depois, se ainda assim não funcionar, ou se quiseres inverter a prioridade destas regras, a última. Dormem, cria a regra, adormecerem despidos. Vais ver que a maior parte das vezes o facto de deitarem sem roupa também vai resolver muitas questões. É facto. Então vamos lá. Repetir. Negociar é gerir egos. Vais negociar. Analisar ambos, a perspectiva de ambos ganham. Depois, não aceites elogios e, por outro lado, dá elogio em casa. Se não deres em casa, fica tranquilo, alguém fora vai aparecer e vai dar. E depois, cria a regra. Não deixes para amanhã resolver coisas que são do dia ou do passado. O dia a seguir vai ser engatado nesse problema. Não faças isso. É a regra. Cria proibido de adormecer chateado ou chateada. Faz sentido? Então vamos lá embora. Lembra-te de um detalhe. Eu, os meus e os outros. Estes são os 3 pilares. Primeiro, obviamente, cuidas de ti. Depois, da tua unidade. Unidade de comando. O pilar dos meus, que é onde entra a tua relação. É tua responsabilidade assumir este pilar. E só depois, sim, conectas com os outros. Por isso é que eu vou deixar já aqui em baixo, está aqui na descrição do vídeo, um código para tu poderes descarregar um mapa e teres acesso a este desafio. Aplica isto. Partilha este vídeo com o teu parceiro, com a tua parceira. Para ele te entender, para ela te entender de uma vez por todas. Eu comando. E tu? Também já comandas a tua própria vida? Olha aí, espera aí, assiste aqui a este vídeo, que este aqui é especial para ti.